E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Mas vamos lá. Coronavírus destrói mercado de trabalho japonês. Meu chefe me disse para não voltar no dia seguinte. Estava do nada e agora não sei o que fazer. Essas são as palavras de uma mulher de 50 anos que até meados de abril trabalhava como empregada doméstica em um hotel em Yokohama. Ela perdeu o emprego devido à pandemia. Agora ela não pode pagar o aluguel e não sabe se poderá encontrar um novo trabalho. Em abril, o governo japonês implementou um estado nacional de emergência para conter a propagação do coronavírus, pedindo às empresas que limitassem as operações. A medida devastou a economia, levando uma contração histórica do PIB no primeiro trimestre de 3,4% anualizada em termos reais e afetou fortemente o mercado de trabalho do país. Yamada Kazuaki, 39 anos, trabalhava em meio período em uma empresa de serviços alimentícios na cidade de Sendai, faturando cerca de $1.400 por mês. Mas ele foi liberado em meio ao surto do coronavírus. Incapaz de pagar o aluguel, ele acabou na rua. Ele foi ao escritório de emprego em busca de trabalho, mas não teve sorte. As oportunidades são limitadas e a concorrência é feroz. Por enquanto, ele está coletando lixo por alguns dólares por semana. Aí postaram a foto do rapaz aqui, que eu não vou postar, tá? Porque é um troço meio feio. Meio feio que eu falo assim, não é legal de mostrar, né? Segundo o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, pouco mais de 66 milhões de pessoas foram registradas como empregadas em abril, um declínio de 800 mil em relação ao ano anterior. Desde o dia 20, 19 milhões eram empregados não regulares, incluindo despachantes e trabalhadores de meio expediente. Abaixo dos 970 mil em relação ao ano anterior. Então eles estão dando os números assim, tá meio confuso por causa das traduções, mas eu estou tentando, tipo assim, que é tudo no improviso, tá? Esta é a maior queda desde o dados comparáveis foram disponibilizados em janeiro de 2014. Muitas empresas, particularmente nas indústrias de acomodações e restaurantes, no caso que eles falam assim, turismo, né? Lutam há anos com uma escassez crônica de mão de obra, impulsionada pela sociedade em rápido envelhecimento do país. O coronavírus virou um problema de cabeça para baixo, com essas mesmas empresas incapazes de contratar devido ao declínio de atividade econômica. Agora eles mudaram as ações, né? para a não contratação. Apesar que também, vamos falar a verdade, tá? A verdade seja dita aqui. Os salários nas empresas, dependendo da empresa, ela vai de 1.000 ienes, tá? E vai subindo, tá? Tem lugar que paga 1.100, 1.200, 1.250, 1.300, 1.400, 1.500 e assim vai. De acordo com a dificuldade do trabalho, escassez de mão de obra, esse tipo de coisa. Os restaurantes, por outro lado, eles querem pagar o salário mínimo japonês, que varia de estado para estado. Não é igual no Brasil, que o salário mínimo é igual para todo lugar. Não, cada estado tem seu salário mínimo. Tá, então tem lugares que pagam 850 ienes, tem lugares que pagam 900, tem lugares que pagam 900 e pouco, né? O Abe estava tentando colocar o salário mínimo de 1.000 ienes, né, para todo o Japão, mas não sei se ele vai conseguir. Mas de qualquer maneira, o Japão tem esse porém, tá? Que cada estado tem seu salário mínimo. Então, entre as pessoas irem trabalhar numa lanchonete
para ganhar 850 ou irem por uma fábrica para ganhar 1.200, olha a diferença. Não é? Então é muito, tipo assim, como é que a gente pode falar assim? A diferença de um pro outro, tá? Então, é que fugiu a palavra. Como é que eu vou explicar para vocês? No final das contas, dá uma diferença muito grande no salário, tá? Então, as pessoas, em vez de ir para um restaurante, trabalhar no restaurante como garçom, esse tipo de coisa, eles optam de ir para a fábrica. Então, não quer dizer que, entre aspas, esteja faltando mão de obra. É que os caras não querem abrir a mão para concorrer contra a indústria na parte salarial. Simples assim. Então não tem como eles falarem assim, ah, mas tá faltando mão de obra, sim. Não é que você tá querendo pagar quanto? Não é? E é da mesma forma que tem muita gente, por mais que pague muito numa fábrica, não quer ir para uma fábrica, não quer trabalhar numa fábrica. Prefere trabalhar num restaurante, prefere trabalhar em outras acomodações. Eu já trabalhei em hotel, já fui lavador de prato, já fiz um caramba quatro, nunca tive vergonha. Como é que você diz? Trabalho honesto pra mim, né, não tem problema. Mas tem gente que não gosta disso, tem gente que acha que lavar um prato é humilhante. Da mesma forma que tem gente que acha difícil trabalhar apertando um parafuso e prefere lavar um prato. Existem pessoas assim, mas na altura do campeonato fala assim, ah, tá faltando mão de obra. Sim, mas tá faltando quem quer pagar bem também. Simples. Pra quem acha que eu tô falando besteira, meu, vai na frente, entre aspas, tá? Não precisa consulta rápida. Só vai na frente de um Combine e vê quanto que eles estão pagando por hora. Já a média é 900, 900 e pouco. Tá? Para uma pessoa que, dependendo, pode ir para uma fábrica para ganhar 1.200, 1.250, a diferença é muito grande, né? Aí você vai falar, ah, mas é 300 ienes. Soma no final do mês para você ver nesses 300 ienes para ver quanto que não dá, né? Mas voltamos lá. Um restaurante da ala de Chiyoda, em Tóquio, esperava contratar novos funcionários em março, mas o gerente diz que a queda de 90% nas vendas o forçou a abandonar esse plano. O vírus teve um impacto maior do que eu esperava, diz ele. Não vejo futuro para nós no momento. Hoshino Takuya, economista do Daiichi Life Research Institute, diz que o pior ainda está por vir, com quase 6 milhões de pessoas atualmente suspensas de seus empregos, que provavelmente aumentarão o número de desempregados. As empresas tentarão reter esses trabalhadores pelo tempo que puderem, diz ele, mas eventualmente eles terão que cortar emprego e isso tornará o mercado de trabalho ainda pior. Por enquanto, Yamada, o ex-trabalhador de serviço de alimentação, sobrevive com a ajuda de uma organização local sem fins lucrativos, que apoia o sem-teto. O grupo caminha por Sendai distribuindo bolinhos de arroz, no caso nigiris, tá? E caixas de sopa de miso para as pessoas que vivem em parques, ruas e subterrâneos na cidade. Subterrâneo que eles falam, sim, tá? Geralmente, assim, dependendo da estação de metrô, esse tipo de coisa assim, os caras meio que entram ali, né? Claro que não pode, dependendo do local, os seguranças vão lá e retiram essas pessoas, mas depois, quando o segurança dá bobeira, os caras voltam, né? Mas não acontece. Segundo a organização, a maioria dos sem-teto tem 60 anos ou mais. Porém, devido aos danos econômicos causados pelo coronavírus, muitos jovens também começam a aparecer nas ruas. Olha, esses dados de 60 anos a mais, tá? Teve um tempo atrás, tá? Aqui no Japão, que estava aparecendo muito assalto por idosos, tá? Os idosos estavam assaltando bastante, né? Assaltava combine, assaltava supermercado, esse tipo de coisa. Só que eles ficavam lá para ser presos, tá? Eles praticavam o roubo e ficavam lá para a polícia prender. Aí a reportagem foi lá e perguntar para eles, né? Mas por que vocês fazem isso? Ele falou assim, nós não temos condições de pagar aluguel. A nossa aposentadoria não nos permite pagar aluguel ou comer. Ou você paga aluguel ou você come, né? Não tem muito chora-me-dói.
Então eles falam assim, então é melhor eu ir para cadeia, porque na cadeia, lá pelo menos eu tenho um teto e tenho alimentação. Claro que eu vou ser privado da minha liberdade, mas ainda assim vou conseguir sobreviver. São palavras que não foi nenhum nem outro que falaram. Tá. A situação de Yamada não é a única, diz Aoki Yasuhiro, presidente do grupo. Os jovens são fortemente afetados pela situação e correm risco real de acabar nas ruas. Então é isso aí, né, pessoal? Vocês estão vendo como é que tá a realidade daqui, né, do Japão. Por isso que eu sempre falo para vocês, antes de vir para cá, pelo menos por enquanto, nessa época, tá? Pensem duas vezes. Claro que eu não vou falar para vocês, não venham, porque dependendo da situação da pessoa pode estar ruim no Brasil. Eu não vou falar que aqui esteja pior, tá? Porque cada caso é um caso, então não dá para generalizar. Mas eu penso assim, pensam bastante para vir, porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mão de calango, como é que se diz. E caso vier, tragam uma reserva, se puder, se conseguir. Tragam uma reserva em dinheiro. Por quê? Até você começar a trabalhar e conseguir receber o primeiro salário, leva tempo. Só que as empreiteiras falam, nós damos vale. Sim, vocês dão vale, né? No ato da contratação, da assinatura lá da coisa. Só que o vale que eles dão, geralmente é no máximo 30 mil, dependendo da empreiteira, chorando 40 mil. Tá? Isso para uma pessoa tudo bem, para duas pessoas ou mais já aperta muito o calo, principalmente no começo, que você vem para cá, você não tem um carro, você não sabe se locomover aonde tem as coisas mais baratas, né? Então tem tudo isso, né? E depois quando você tira o vale, vamos supor, tá, que você conseguiu entrar no começo do mês, você vai ter o salário, o calendário fechado. Você já tirou o vale, aquilo já vai te quebrar, tá? Já vai te quebrar o pagamento, porque eles vão descontar passagem, eles vão descontar o aluguel, água, luz e gás. Se porventura você tirou o telefone, você tem que pagar o telefone e o vale, tá? E nessa época do ano, vamos supor também que você não tenha o Zangyo, seu salário vai ficar de TEID, então vai ficar aquele salário ralo, né? Aí até você chegar no outro mês, você vai ter que se virar com aquela grana, né? E você já viu um monte de desconto que você já vai ter. Aí no outro mês, se você não precisar de tirar o vale, já vai te sobrar um pouco mais. Só que nessa brincadeira você ainda tem o desconto da passagem. E você tá ligado que a empreiteira para descontar é no mínimo 50 mil para cima. São os cálculos que eles fazem, que eles querem pegar o dinheiro rápido de volta. Então é aquela velha história. Vai ser cada esfolada no mês que você não tendo Zangyo, que fica difícil para repor, né? Ainda mais se a pessoa vem com filhos, porque se vier com filhos, você tem que fazer o Roken, tem como é que se fala assim? Independente, você vai ter que entrar no Shakai, tá? Aí você pode correr o risco de ter que medicamentos, esse tipo de coisa, né? Você vai ter que comprar, dependendo, roupas para poder se adequar à estação. E assim vai. Então são muitas variáveis nesse meio que influenciam bastante, tá, na parte salarial aqui e na sua sobrevivência. Então, por isso que eu falo assim, para quem vier, se puder, traga um montante que você consiga sobreviver pelo menos um mês, tá? Porque isso é o mínimo para você poder ter até o salário, porque do contrário fica meio complicado e não dá para contar muito com empreiteiras, tá? Porque geralmente ela vai soltar um vale, só que primeiramente ela vai falar assim, você tem que trabalhar primeiro uma semana para você ter direito a vale. E nessa primeira semana, se você não trouxe dinheiro, você vai comer como? Então tem muita coisa assim que, né, influencia, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.